Esse é um pícolo. Tá? A escala, né? Musical, e aqui o sinal temporal, a transformada de Fourier, e olha aqui a transformada de Gabor desse sinal. Dá para ver o seguinte, que para as frequências mais altas, eu tenho só uma componente. Então isso aqui, se você zoomar o sinal aqui, ele é uma senoide praticamente perfeita. Para as frequências mais baixas, né, isso daqui ela deixa de ser senoidal, quer dizer, cada vez menos senoidal. Então eu tenho o primeiro harmônico, o segundo harmônico, é que nem aquela história do pêndulo que eu mostrei para vocês. Isso progressivamente vai mudando. Tá? Agora quer ver o negócio? A mesma escala musical, só que é uma guitarra agora. Quer ver? Então, olha, uma guitarra, na verdade, está no limite de ser um instrumento musical ou não, né? Porque é o seguinte, não tem harmonicidade nenhuma aqui, ó. Meu filho, 16 anos, adivinha que ele... Guitarra e bateria, né? Estou ficando surdo, né? Então eu preciso mostrar essa figura para ele. Tá vendo, ó? Não tem harmonicidade nenhuma. Praticamente não tem, né? Quase não dá para identificar aqui as notas, né? Uma bateria, né? É isso, seria ruído praticamente, né? Sem harmônicos nenhum. Tá? É ritmo só, não é? Tá ok? Então eu quero mostrar o quão rica é a transformada de Gabor para esse tipo de coisa, né? Isso aqui eu peguei eu não tenho som para mostrar para vocês, mas é duas pessoas pronunciando essa frase. Era uma vez uma linda princesa. Na verdade isso aqui sou eu falando, né? Então era uma vez, aqui tem essa pausa que a gente faz, né, entre o vez e o uma. E o linda, esse aqui é o linda princesa. Olha aqui, ó, por exemplo, o Cesa. Esse som parece ruído branco. Olha aqui como é que está. Tá vendo? Tá? Então é extremamente rico. Quem tem um pouquinho de treino, né, consegue identificar muita coisa aqui. Inclusive os fonoaudiólogos usam esse tipo de gráfico para fazer diagnóstico. Esse aqui é o mesmo gráfico, é uma pessoa mais velha, né? É um homem mais velho, dá para ver que as frequências são mais baixas, então a voz, as minhas frequências são mais altas, então aqui o tom é bem mais baixo. E o interessante é que a pessoa é muito idosa, né? E a voz é super tremida. Quer ver, ó? Olha o linda princesa, o linda, né? Tá bem estável aqui, né? Olha o linda aqui, ó. Ele falou assim, deu uma, sabe? Uma engasgada. Então, mas ó, o Cesa aqui, ó, muito parecido, tá vendo? O Cesa aqui, o ruído branco. Então, essas figuras são extremamente ricas para identificar coisas. Eu posso ficar horas falando para vocês aqui, né? Uma vez eu fiz isso em sala, me desculpe, mas eu peguei para os alunos e é possível fazer. Eu pedia para o sujeito falar assim, Corinthians campeão, né? Aí, olha, dava para identificar perfeitamente, né? Não deu, né? Não deu. Mas dava para identificar perfeitamente os homens das mulheres, que a voz da mulher tende a ser mais harmônica, né? E dava para identificar os otimistas dos pessimistas também, né? Porque tem gente que fala Corinthians campeão, né? E eu, Corinthians campeão, né? Já subi aqui no finzinho, sabe? Então, eu quero dizer com isso que é muito, muito rico para identificar. Então, como é que a gente faz, o que a gente faz, como é que a gente aplica essas coisas em escoamentos? Já estou indo para o fim, né? Então, legal, a gente vai mapear os sinais canônicos com isso e vamos construir um indicador de transição de regime. Como? Um regime permanente é associado a um padrão, né, no espaço de fase. Então, ele é estacionário, no sentido análise de sinais da palavra. Estacionalidade no sentido determinística, tá? É quando o sinal tem frequências constantes, quer dizer, não muda, a cor do sinal não muda, tá? E a não estacionalidade, que seria a mudança do regime, é quando muda o conteúdo espectral do sinal. Portanto, a transição de regime pode ser
quantificando a não estacionalidade, ou a perda de estacionalidade. Isso pode ser feito pela covariância tempo-frequência. Tá? Isso aqui é a definição, né? Isso aqui é o momento misto, ou a covariância mista, a covariação de frequência e a covariação dos tempos. Né? Aqui as definições, mas aqui que está o importante. Se x é estacionário, o conteúdo espectral dele é constante, ou seja, aquela transformada de Gabor ou qualquer outra análise tempo-frequência é separável, porque você tem um espectro constante, isso aqui é a cor da sua camisa, tá? Ou a cor, qualquer cor, né? E aqui você tem uma modulação no envelope, ou seja, a única coisa que está mudando nessa cor é a intensidade total dessa luz, né? Mas a cor mesmo não está mudando. Imagina aqui a camisa do Oscar, meio rosa assim, né? É boa porque ela tem várias frequências, né? É um branco com uns rosinhas, uns amarelos, não sei não. Tá, brincadeira. Mas então, o que acontece? Se ele mudar a luz que tá jogando em cima da camisa dele, tá? Vai mudar a intensidade total da cor, mas não a cor. Tá? Isso significa que quem vai dar esse efeito de modulação em amplitude é o F, mas a cor não está mudando. Tá? E quando isso acontece, a covariância é zero. É possível provar que isso dá isso. Ok? Como é que isso ocorre num sinal de exemplo? Então imagina aqui ó, uma senoide perfeita, depois de um tempo, um chirp, um sinal que vai aumentando a frequência. Então está aqui o seno, está aqui ele aumentando de frequência. Aqui é a transformada de Fourier do seno, a transformada de Fourier do chirp, né, o sinal, e olha o sinal de covariância. E olha que interessante. Zero no início, um pico enorme na transição, depois voltou a um valor baixo, mas não diferente de zero aqui. Né? Por quê? Porque, de fato, está mudando o conteúdo espectral desse sinal. A frequência está mudando. Tá? Então, está aqui a mesma coisa aplicada a escoamentos. Isso aqui é a transição estratificado ondulado para estratificado rugoso. Está vendo o tempo-frequência? Você vê aqui algumas... É possível visualmente identificar, né? No sinal nada, na Fourier nada, e esse aqui é o sinal de covariância. Está vendo o pico aqui, ó. Eu vou rápido, porque isso aqui é muito rico. Isso aqui é o estratificado ondulado para estratificado rugoso, para outra situação. Aqui uma transição catastrófica, que a gente chama, catastrófica no sentido matemático da palavra. Tá? Então, um pico muito forte na covariância. Isso aqui ocorre instantaneamente e com uma forte esterese. Quer dizer, se você fizer aumentando a vazão de ar é uma coisa, se você fizer diminuindo a vazão de ar é outra. Aqui é uma transição muito interessante, porque a transição estratificado liso para estratificado ondulado, só que com o surgimento de regimes de escoamento dinâmicos, que a gente chama. Ele tem uma curta existência no tempo. Isso aqui é o seguinte, ó, o início aqui, né, é estratificado liso, o sinal é... Você só vê que está escoando porque você vê um pedacinho de plástico, uma sujeirinha no escoamento, então de vez em quando você vê, mas não tem nada. Quando a vazão começou a aumentar, tá? A válvula, né, ela tem uma esterese, aumentou a válvula de ar, abriu um pouquinho a válvula de ar, deu uma cusparada de ar, formou umas ondas ali na interface. Tá? Então aqui e aqui são ondas, né? Esse primeiro pico aqui é quando as ondas, o regime ondulado se estabeleceu por um curto período de tempo. Depois a transição propriamente. Aqui não precisa nada para identificar a transição, né, na verdade, que seria o estratificado liso para intermitente. E a covariância dá um pico. Esse aqui é também bastante difícil de identificar a transição. Né? Esse aqui é estratificado rugoso, ao contrário, rugoso para ondas, tá vendo? Com 2 picos de covariância mostrando a existência de 2 regimes. Tá? Quis mostrar a esterese aqui. Aí é o seguinte, eu mostrei essas coisas para o meu orientador, tá? E ele falou assim, esse é o delay, né? Até eu gosto de brincar com ele, que um hobby dele é pilotar avião, né? Então ele fez questão de se fotografar em uniforme, que parece o piloto da Air France, né? Bom, ele viu essas coisas e tudo isso daqui, olha, não tem nada físico por trás, são só considerações não físicas. Então ele se perguntava, será que é possível se identificar
identificar um regime de escoamento com base em argumentos não mecanicistas, né? Quer dizer, existe um critério universal de mudança de regime, do que seja um regime, do que é um regime e de mudança de regime. E aí ele fez essa pergunta aqui, que depois que eu voltei para o Brasil, eu fiquei perseguindo isso, né, faz daqueles 12 orientados lá, metade trabalhou na elucidação dessas duas questões, né? Será que um sistema genérico, um recipiente, né, um reator, um tanque, com entradas e saídas, entra gás aqui, entra líquido ali, tá? Ele precisa ter regime? Se ele tem, quais são? Certo? E como mapear esses regimes? E como fazer isso de maneira objetiva, sistemática? Ele se perguntava essas coisas aqui. E aí eu estava falando, olha, às vezes, ciência é fazer as questões certas, né? Fazer as perguntas certas, porque aí você vai no caminho certo. Então, de fato, faz anos que eu tenho perseguido isso. Então, primeira coisa, a gente tem uma ferramenta de caracterização muito boa, que é a transformada tempo-frequência, no caso Gabor, e vamos tentar identificar coisas nessa transformada. Então, primeiro passo, redes neurais. Bom, uma rede neural, na verdade, é um modelo matemático. No caso aqui, eu pus essa figura só para dizer que é uma rede neural, uma time delayed, quer dizer, o sinal entra aqui, tá? E eu tenho aqui um buffer que eu guardo o sinal e as amostras, as N últimas amostras do sinal. Isso aqui é a entrada na minha rede. Então, essas amostras são multiplicadas por pesos, são somados, é somado um bias, entra na função de ativação, tá? Soma tudo, tem uma função aqui e uma saída. Isso é uma rede neural. E treinar a rede significa impor padrões de entrada e ajustar esses pesos para que esses padrões de entrada correspondam a padrões de saída previamente conhecidos. Ponto. É um fitting, tá? É um ajuste de curva. Só que o modelo não é um polinômio, não é uma coisa mais simples, é uma coisa bastante elaborada. Ela é complexa, mas não é complicada, tá? E a nossa ideia foi o seguinte, ó, isso aqui que é importante. Eu vou pegar o meu sinal, vou transformar esse sinal numa imagem tempo-frequência, usando, por exemplo, a transformada de Gabor, e cada um daqueles pontos no gráfico de Gabor vão virar pixels, né? Vamos chamar assim, que vão alimentar uma rede neural que vai disparar aqui, ó, se o escoamento é estratificado, se é ondulado, se é liso, etc, né? Nós fizemos isso de fato. Então, por exemplo, esse daqui é o tá vendo aqui? Deixa eu explicar. Então, Fourier, Gabor, o sinal, e aqui seria a saída da rede. E aqui na horizontal é o tempo, né? Então, aqui seria a saída do anular, bolhas, intermitente e assim por diante. Então, no início do ensaio, o escoamento é anular. Eu estou diminuindo a vazão, tá? E ele vai transicionar de anular para intermitente. Então, ele é anular no início, aí, pumba, deixou de ser anular, e aí passou a ser intermitente. Tá? Isso em tempo real, né? Por isso que eu mostrei. Isso aqui é uma estrutura de processamento em tempo real. Tá ok? Aqui outros testes, né? Então, bolhas, começa intermitente e vira bolhas, né? Então, dá para ver direitinho essa transição. E todas as... Aqui é interessante, né? Porque a rede deu uma hesitada aqui, tá? Intermitente, estratificado ondulado, estou diminuindo a vazão, né? Intermitente, estratificado ondulado. Então, de vez em quando, o sistema tem alguma histerese e hesita, né, entre um regime e outro. E assim por diante, né? Isso aqui seria o estratificado ondulado, o estratificado liso, tá? O estratificado rugoso ondulado e assim por diante. Eu vou passar. Certo, legal. Mas não respondeu a pergunta do delay. Porque ele fala aqui, parece que é legal pra caramba esse resultado, né? Mas eu já sabia que os regimes existiam e quais eles eram. E saber isso significa o seguinte, nesse vetor aqui, ó, eu já sabia a saída dele, né? Eu punha 1, 0, 0, 0, 0 aqui, por exemplo. Quanto? 15. Tá, estou terminando já. Então, eu sabia a saída, o que ela tinha que ser, né? E isso permitiu ajustar os pesos. Claro que depois, né, a saída aqui é normalizada.